Quero saudar os irmãos do Jardim Almanara com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os ouvintes da Palavra de Deus que nesse momento estão nos assistindo ou ouvindo a mensagem da Palavra de Deus. Somos ali da congregação de Jardim Almanara, setor 18, Vila Espanhola, ligada ao nosso ministério, o Ministério do Belém. E aqui somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor já tem nos dado até o presente momento. E hoje vamos estar estudando aí a lição de número 6, nesse segundo trimestre, cujo título desse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada como o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o irmão Douglas Batista. A lição de número 6 tem como o tema de hoje a condição dos gentios sem Deus. Sexta lição para o dia 10 de maio de 2020. Para tanto, eu convido os amados irmãos, essa aula é a aula da classe dos adultos, para que abram suas revistas e aqueles que não têm a revista, que abramos aí as nossas Bíblias para lermos o texto, O texto da Palavra de Deus. A lição, ela tem aqui no texto áureo, Efésios capítulo 2 e 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Bendito seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Agora vamos ler aqui o nosso texto bíblico, A leitura bíblica em classe. Convido os irmãos para pegar as suas revistas e os demais que não têm a revista. Vamos ler primeiramente em Efésios capítulo 2, versículo 1, do 11 ao 12. Efésios 2, do 11 ao 12. E Romanos 4, do versículo 12 ao 14. O versículo número 11, que nós estamos lendo aqui, o versículo número 11 de Efésios, capítulo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos na continuidade aqui da leitura. Nós vamos estar lendo aqui Romanos capítulo de número 4, a partir do versículo 12, e nós vamos ler até o versículo de número 14, e assim nos diz a palavra de Deus. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada.
Meus queridos, a lição ela nos traz aqui pelo menos 3 objetivos, dos quais nós vamos aqui estar comentando aqui nessa lição. Né? Três objetivos importantes que nós vamos estar falando aqui nesta lição. O primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Né? O que é circuncisão, o que é incircuncisão e qual a diferença que tem nos dois. O 2 nos diz que é para explicitar a antiga condição dos gentios, sem Deus e sem Cristo. E o terceiro ponto aqui, como objetivo, é afirmar que os desprovidos de Deus, ou seja, os gentios, marchavam para a perdição eterna. Nesta minha introdução, eu quero, pelo menos, falar de uns pontos importantes que nos chamam a atenção para entendermos melhor a lição de número 6, a lição desse domingo. Primeiro ponto, quem são os gentios? Ou quem era os gentios? Né? A palavra gentil, quando nós consultamos no dicionário, ele nos dá a seguinte tradução, ou o seguinte significado. Gentios eram nações que não pertenciam ao meio judaico. Ou seja, eram as outras nações que não faziam parte da comunidade judaica, da comunidade de Israel. Eram outros povos, digamos assim, e aqui fazendo a observação, pagãos, né, etc. Agora, a história, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, essa palavra que não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, escolhido por Deus, escreveu, movido pelo Espírito Santo. Essa palavra a qual disse Jesus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dessa palavra que disse o profeta Isaías, que ela sai, mas ela volta, mas ela traz os seus frutos, né? Digamos assim. Em Hebreus capítulo 4, o escritor aos Hebreus diz que essa palavra é viva e eficaz. É mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Agora é interessante que o profeta Amós, no seu capítulo 3, ele nos chama a atenção em relação à palavra de Deus. E ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não será fome de pão, nem sede de água, mas o de ouvir as palavras do Senhor. Correrão um para lá, outro para cá, buscando a palavra do Senhor. Mas será tempos, dias difíceis, e não a encontrarão. Louvado seja o nome do Senhor, você que tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus hoje, glorifique a Deus. Porque se você está vivo e você tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, você é um privilegiado. Glorifique o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é um privilégio. Quantas pessoas, né? Não somente aqueles que estão no mundo, não somente aqueles que, vamos dizer assim, seriam gentios, que não têm essa vontade de ouvir, de aprender a palavra de Deus, mas no nosso meio mesmo, falando de uma forma genérica, no meio evangélico,
há muitos também que não perdeu essa essência de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui, era para nós estarmos lá na igreja. Nossa escola dominical, ela é das 9 às 11 horas da manhã. Mas devido a esses problemas que está havendo aí no Brasil e no mundo, dessa pandemia, dessas quarentenas, a igreja ela ponderou, né? Na verdade, ela está cumprindo aquilo que as autoridades estão direcionando, né, a todos nós. Então, nós somos chamados pelo pastor, na verdade, para trazer a mensagem da escola dominical, essa mensagem que nós estaríamos dando lá, ao vivo, junto com os irmãos, conversando, batendo papo e tirando dúvidas. Alguns que têm dúvida, tira-se a dúvida na escola dominical. Mas, enquanto esse tempo não chega, vamos continuar estudando a palavra de Deus dessa forma, usando a tecnologia. Amém? Eu quero chamar a atenção aqui, fazer um resumo muito rápido, né? Uma síntese da história, para a gente compreender por que esses povos são chamados de gentios. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1 ao 4, nós vamos ali contemplar o princípio de todas as coisas, onde Deus criou tudo, o universo, a terra, o mar e tudo quanto neles há, e a nós, seres humanos falíveis, Deus criou. Mas quando Deus criou tudo perfeito, mas por causa do pecado, que surge através de uma mentira, aí vem o pecado, nós vamos ver que tudo mudou. Nós vamos conhecer ali no livro de Gênesis o primeiro assassinato, ali, Caim matando Abel. Nós vamos ver ali aquela mistura dos filhos de Deus, que está registrado lá em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Então houve essa mistura, e aqui nós vamos ver que nessa mistura, que a corrupção, na verdade, do ser humano, chegou às narinas de Deus, Deus já não suportou mais, então Deus aqui lança o julgamento, que é o julgamento do dilúvio, onde Deus destruiu toda a terra com dilúvio aí de 40 dias, né? E somente 8 pessoas que salvaram, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras, e aqueles animais que Deus havia ordenado, macho e fêmea, a Noé colocar na arca, mas Noé pregou por 100 anos, 120 anos mais ou menos, mas ninguém creu. É como hoje se prega que Jesus salva, batiza, com o Espírito Santo, cura, leva para o céu, vai vir buscar na sua igreja. Muita gente também não está nem aí, né? É por isso que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim também será o dia da sua vinda. Então aqui nós vemos Deus julgando a terra e destruindo-a com o dilúvio. Mas após o dilúvio, quando nós chegamos ali no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver ali o episódio da Torre de Babel, né? E a confusão das línguas. Babel é confusão, né? Aqui nós vamos ver que já nesse tempo aqui, porque quem são esses do tempo da Torre de Babel? São aqueles descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. São aqueles descendentes de Noé. Então, aqui há uma reorganização ou organização social. Aqui Deus estabelece o que? O governo
humano. O governo humano, né? E nós vamos ver aí que o episódio da Torre de Babel foi o quê? O que representa isso aí? É uma rebelião contra Deus. Deus orientou para que eles se espalhassem, mas eles não se espalharam. Eles se juntaram ali no lugar, construíram ali uma torre. É coisa de maluco, né? Construir uma torre pensando que vai chegar até o céu. Só que essa torre aqui, ela tem uma explicação muito profunda, principalmente na área do ocultismo. Não é o assunto e nós não vamos entrar aqui nesse assunto. Então nós vamos ver que, na verdade, Babel foi o quê? Foi ali onde o povo se rebelou contra Deus. Deus mandou que eles se espalhassem, eles não se espalharam. Então Deus fez o quê? Confundiu as línguas deles, e aí onde eles foram, cada um para o seu lado, porque Deus tinha propósito na vida de cada um deles. As nações mencionadas aí no livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 10, é que deu origem às outras nações, quais foram chamadas de gentios. Então nós vamos ver aqui que Deus resolve criar agora um povo. Deus vai criar para si um povo, da onde esse povo vai vir o quê? Vai vir um Salvador do mundo, Jesus Cristo. E nós vamos vendo ali, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, né? Abrão, e ali Deus faz aquela promessa para Abrão, né? E nós vamos ver ali que essa promessa que Deus faz para Abraão era o quê? Era a construção, era o surgimento desse novo povo, que era o povo de Israel, né? Abraão, depois de Abraão vem Isaac, filho de Abraão, depois vem Jacó vem os seus 12 filhos ali, onde vão surgir as 12 tribos de Israel. Gentil, meus queridos, era aquele que não conhecia Deus. Mas mesmo assim Deus amava eles. Aliás, Deus ama o pecador. Mas ele não tolera o pecado. E aqui nós vamos ver que, quando nós lemos lá Isaías capítulo 42, versículo 6, 49 e 6, que Deus tinha promessa também para os gentios. A promessa do Salvador, Jesus Cristo, que também viria não só para Israel, mas também para eles. Como? Através da obra redentora de Cristo, a qual aquele que cresce seria justificado pela fé nele. Em quem? Em Jesus. E Paulo fala disso, né? Em que onde de dois povos se fez um, derrubando a parede de separação que havia entre judeus e gentios, né? Agora, a partir do momento que os gentios aceitam a Jesus, já vão fazer parte não da comunidade de Israel, mas da Igreja de Cristo, aonde nós, se você for procurar lá em Mateus capítulo 16, ali quando Jesus está descendo para Cesareia de Filipe, ali naquela conversa que ele tem ali com os discípulos, ali na finalização daquela conversa, onde ele diz assim: fundarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quais as condições dos gentios quando eram incircuncisos? Primeiro, eles estavam sem Cristo. Eles estavam sem Deus. Eles estavam separados de Israel.
E a mesma condição do ímpio hoje, que não aceita Jesus, ele está separado do quê? Da igreja de Cristo. Ele não pode fazer parte da igreja de Cristo. Ou seja, eles eram alienados quanto à promessa. Alienados aqui, irmãos, tem vários significados, né? Loucos, malucos, doidos. Mas, na verdade, eles eram sem noção. E louco também, não? Como Jesus disse para aquele homem lá, né? Louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Né? Eram um povo, os gentios eram um tipo de povo que eram sem esperança, sem Deus. Vivia no mundo, mas não tinha Deus. Condenado à morte eterna, condenado ao inferno, condenado à separação de Deus. Eles eram o quê? Os zambujeiros, como assim também nós éramos. Os zambujeiros, né? Era o gentio, aquela árvore brava, né? E nós vamos ver ali que essa árvore brava que eram os zambujeiros, depois, ao ouvir a palavra de Deus, né? Eles se tornam parte da família de Deus. Porque quem era a árvore da comunhão com Deus? Era Israel. Mas quando nós vamos ler a história de Israel, nós vamos ver que Israel tropeçou demais, mas Deus sim teve misericórdia e terá misericórdia de Israel. Israel era a oliveira, mas então Deus cortou essa árvore, cortou os ramos dela, né? Que não estava dando fruto, e enxertou lá quem? Os zambujeiros, né? Enxertou lá os zambujeiros, que eram os gentios. Os gentios tornaram-se, a partir desse momento, a partir do momento que aceitaram a Jesus, eles passam a ser também chamados de descendência de Abraão e herdeiros da promessa, né? Uma introdução muito comprida, né? Mas vale a pena a gente fazer essas observações para entender melhor a lição. O nosso tópico 1 diz assim: chamados incircuncisão. Qual é o conceito de circuncisão? Esse assunto nós falamos a semana passada na aula dos jovens, né? Concerto com Deus ali quando Israel estava para entrar na terra prometida, né? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, que é conhecido como fimose, né? Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, conforme está lá em Gênesis 17:10. O procedimento era realizado no 8º dia dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados por dinheiro, conforme está em Gênesis 17:12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança com Deus. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? O segundo ponto, o significado religioso da circuncisão: santificação. É o que Deus requer de nós também hoje, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. E a santificação? Santificação é separar do pecado, é viver para Deus. A circuncisão simbolizava a aliança e também a purificação requerida ao escolhido, né? Deus quer que nós sejamos purificados. Era algo tão sério para os judeus que eles recusavam até mesmo comer com os incircuncisos, né? Nós vamos ver aqui, no terceiro subtópico, a circuncisão do coração. O que é isso? O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos de homens, né? Mãos humanas. A verdadeira circuncisão, diz o apóstolo
Não se tratava de uma operação externa, na carne, né? Realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, ou seja, no coração, cujo louvor não provém dos homens, não vem da vontade dos homens, mas vem de Deus. Romanos 2 e 29. Assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o de ser uma nova vida em Cristo. Aquele que aceitou Jesus, nova vida é. Tem nova vida, tem novidade de vida. Subtópico 4, a circuncisão na aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões fortes lá entre os judeus, tanto assim é que houve lá o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né, da igreja de Jerusalém, lá em Antioquia, né, conforme está registrado em Atos 15:1, 2, 5 e 6, né? Houve essa discussão sobre o fato da circuncisão, da incircuncisão, travou essa discussão, né? Imagino que deve ter sido muito forte esse debate para chegar ali a um denominador da qual seria o certo, né? A deliberação dos apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, foi que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos ao Todo-Poderoso, no Espírito, e gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Segundo ponto da nossa lição, estranhos ao concerto da promessa. Os gentios eram o quê? Estranho ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo é uma coisa terrível. Uma pessoa que vive neste mundo sem Cristo. Significa que eles desconheciam a Deus. Significa que eles desconheciam a Jesus. Eles eram indiferentes à promessa acerca de Jesus. Quando nós lemos todos os livros do Antigo Testamento, cada um aponta para Jesus Cristo. 2, eles eram separados da comunhão, da comunidade de Israel. Ou seja, eles não podiam ter o mesmo privilégio que tinha Abraão, que tinha lá aqueles que tinha aquela aliança que Abraão fez com Deus. Né? Deus se revelou em primeiro lugar para quem? Para Abraão e para a sua descendência. Deus não revelou aos gentios. Israel foi muito privilegiado por Deus, mas eles não valorizaram esse privilégio que Deus tinha dado a eles. Os gentios precisavam saber que através de Cristo eles também poderiam se tornar descendência de Abraão, conforme está lá em Gálatas 3 e 29. Eles eram o quê? Alienados aos pactos das promessas, como eu falei aqui no início. Vários significados, doido, maluco, mas sem noção com relação aos pactos das promessas, né, que Deus fez ali com Abraão, com Davi, e tem algumas outras promessas ali que Deus fez em relação a essa exigência, os pactos de Deus ali com a descendência de Abraão, ou seja, ali com os patriarcas. E estes privilégios, como nós já dissemos, aponta para quem? Aponta para Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Após a regeneração dos gentios em Cristo, aí sim, a história mudaria de quadro. Né? Os gentios tornariam o quê? Herdeiros da maravilhosa promessa. Nós, que não fazíamos parte da comunidade de Israel, nós também éramos gentios. Mas um dia ouvimos a palavra de Deus, aceitamos Jesus, seguimos a Jesus,
vivemos por Jesus, Ele está em nós, né? A Bíblia diz que nós temos a Trindade Santa em nós. Então hoje nós vivemos para Jesus, né? Em santidade de vida, separado das coisas que não agradam a Deus. Terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Desprovidos da esperança, ou seja, eles eram carentes da esperança. Né? Tem pessoas que vivem no mundo, mas não têm esperança. Muitos creem que morreu, acabou. Quando nós falamos aqui desprovido das promessas de Deus, vamos dizer aí, os estudiosos dizem que pelo menos existe lá 8.000 promessas de Deus, eu creio que seja um pouquinho mais. Para nós, são benefícios para nós. Né? E às vezes muitas pessoas desprezam isso daí por outras coisas, né? Nós vamos ver que os gentios, aqui na nossa revista, eu estava lendo, que eles eram desprovidos dessa esperança por causa da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Isso ainda existe hoje, irmãos. Quantos filósofos aí, no estudo ateus, não creem em Jesus? E muita gente vai atrás, né? Triste, né? A pessoa que não acredita em Deus, que não existe vida além do túmulo. Não chegam até dizer, né, que a esperança é a última que morre. Quando está numa situação difícil. A nossa esperança um dia morreu. Mas, pela glória de Deus, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Andou aqui na terra por mais uns 40 dias, depois ascendeu ao céu. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você que crê nele. É por isso que João, quando escreve sua carta, ele diz assim: filhinhos, peço que não pequeis, mas se algum de vós vier pecar, nós temos um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. A nossa esperança não é a última que morre, irmãos. Nossa esperança está viva. E Ele disse que um dia vai vir buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E voltarei para levar a cada um de vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:1. Segundo subtópico, sem Deus no mundo. Né? Eles eram politeístas, idólatras. Né? O que é politeísta, irmãos? Nos lembra nós tínhamos matéria de português, né? Monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas, polissílaba, 4 sílabas. Politeísta, irmão, quer dizer que tem aí um montão de divindade, um monte de pobre perdido que está no mundo, creio. Idólatras. Deus não aceita idolatria. Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia por causa da idolatria, para curar da idolatria. E isso aí, esse cativeiro de Israel de 70 anos vai refletir lá no período da grande tribulação. Deus curou eles ali da idolatria. Né? Acreditar em divindades, irmãos, que não têm ação, como diz lá o Salmo 115. Tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não tem olfato,
tudo tem boca, mas não sente o paladar, tem ouvido, mas não ouve, não se mexe, são deuses de madeira, de pedra, parado, e tem pessoas até hoje, no século XXI, né? Candidato à morte eterna, candidato ao inferno, né? Palavra forte, ninguém gosta de ouvir essa palavra, mas a realidade é essa. Separação eterna de Deus. Né? E para concluir, irmãos, essa matéria, eu estava lendo ali o livro do Billy Graham, e lá tinha 3 perguntinhas básicas que ele estava dizendo que todas as pessoas tinham que fazer todo dia na sua vida, né? Quem eu era, quem eu sou e qual é o meu futuro? Você é capaz de responder essa pergunta para você mesmo? Quem eu era? Né? Longe da comunidade, da família de Deus. Pecador, sem paz, sem salvação, uma vida tribulada, uma vida sem esperança. Agora, quem sou eu, né? Quem sou eu hoje? No dia que eu vi João 3,16, aquele entrou no meu coração, eu levantei minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador. Não sou mais dos gentios, agora eu faço parte da comunidade de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Fui perdoado, tenho meu nome escrito no livro da vida. E se porventura eu partir para a eternidade antes do arrebatamento da igreja, eu adentrarei aos portais da eternidade, estarei no paraíso com Cristo, sendo consolado por Cristo. Né? Isso que é o futuro. Quando nós falamos assim, o futuro a Deus presente, a Deus pertence, digo. Mas amanhã a Deus pertence. Deus revelou para os seus o futuro. Nós sabemos o futuro. Está aqui. Só ler. Sabemos do futuro. Da mesma forma que Israel foi privilegiado, a igreja é mais privilegiada ainda, irmãos. Ela foi fundada por Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você, ouvinte da palavra de Deus, que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Para que você tenha acesso às mansões celestiais com Cristo. Né? O Evangelho transforma. O Evangelho traz vida, novidade de vida. O Evangelho traz poder na vida da pessoa. Poder que vem de Deus, dos céus. Meu jovem, minha jovem, senhor, senhora, não sei até onde essa mensagem vai chegar, porque na verdade nós estamos fazendo esse vídeo aqui para a classe de adultos da Escola Dominical de Jardim Almanara. Não sei, Deus conhece todas as coisas. Né? Que essa palavra possa alcançar a tua vida. E aqueles que estão na comunidade, na família de Deus, na igreja, a Bíblia também adverte. Né? Vamos olhar para cima, olhar para aquele que, pela sua graça, nos livrou da morte eterna. Qual é a advertência? Cuidado para que não tropeces, para que não caia, como fez lá o povo de Israel. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo.
A nossa lição, a nossa igreja está ali na Avenida Itaberaba, 4645, pastor Soler, pastor da congregação, pastor Jeremias Borges, pastor do setor 18, pastor José Huerto Bezerra da Costa é o pastor da Assembleia de Deus, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Amém, que Deus os abençoe. Vou fazer esta oração e já terminamos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em teu nome nós oramos, agradecidos, ó Deus, por esta palavra e por este estudo, a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, para refletirmos, Senhor, e seguirmos a Ti, Senhor, confiando em Ti, porque o mundo não tem esperança, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Que essa palavra possa alcançar aqueles que ainda não se decidiram, Senhor, Te aceitar. Visita cada um deles, ó Deus, e fortalece também os Teus servos na Tua igreja, dando, Senhor, paz, dando, Senhor, o gozo da salvação, ó Senhor, da esperança viva que está em Ti, Senhor. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que eu oro aqui agradecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.